Muito bem. E aí temos esse momento que chega o Klingon e dá uma enquadrada no Quark, né? Comenta essa cena para nós aí, Kleber, por favor. Num primeiro momento, o Quark e a gente também, né, tem a impressão de que o que está em jogo ali é somente o lance da honra, né? O cara está ali para saber mesmo se o irmão dele morreu de maneira honrada. A gente descobre depois que não é só isso, né? Tudo faz parte Era um de um estratagema. tudo faz parte de um jogo, né? E os Klingons, eles sempre dizem que não fazem esses jogos de poder, mas a gente vê isso constantemente, né? Lá na Nova Geração, por exemplo, quando o Worf, né, vai para aquele grande salão que foi mostrado agora há pouco, isso tudo fazia parte de um jogo também, né? E aí é um jogo, né, que ele está fazendo aí com um estratagema, né? Que está fazendo aí com o Quark, e o Quark, como a gente também, não sabe disso, né? Ele dá essa apertada aí no nosso querido Ferengi. O Quark cai facilmente, né? Facilmente na lábia dele, né? Os Klingons, eles são, na verdade, muito, muito malandros, isso sim, né? Tem essa pompa aí de somos samurais, que não sei o que. E os Klingons são, na verdade, malandrões mesmo, né? Tem boa parte daquilo tudo que eles pregam é mais falatório do que realmente a realidade, né? Tanto que isso aí vai virar não uma piada, mas vai virar né? Vai ser representado como o Keyles, né? Quando eles revivem o Keyles e o Keyles não sabe lutar. Porque eles não sabem lutar. Não é porque não é o Keyles, né? É porque não é o Keyles, também tem isso, né? Isso, provavelmente o Keyles, sei lá, tal, se é que um dia existiu, né? Então, assim, o Keyles não sabe lutar. Então, é uma maneira também de pegar essa questão dos Klingons e ver que é tudo muito falatório. Ele tá dando toda uma pressão ali, porque se você falar que foi um acidente, é uma desonra, e é nada. Uhum. Não é nada, é tudo uma... Né? Eles aproveitam que tem uma cara de bravos, né? Que eles têm aqueles dentes todo pontudos, assim, uma cara de mal encarado, eles aproveitam isso daí para tirar vantagem dos outros, né? Essa aqui é meio que a verdade, né? Quando eu vi essa cena, eu fui lembrando do episódio aos poucos, eu lembrava como ele terminava, mas não lembrava o enredo. Eu fiquei pensando, eu acho que isso aí é um erro, né? Porque esse personagem falando agora que a cena é que ela acontece depois, né? Antes do Quark conhecer a que vai ser a esposa dele, né? E depois que ele fala com o Odo, que ele confirma a versão dele, né? Então eu fiquei pensando, esse personagem tinha que ter aparecido antes do Quark começar a espalhar para todo mundo. Mas não, tá correta a cronologia. Porque ele aparece ali porque o Quark espalhou para todo mundo. Como o Quark falou pelos cotovelos que tinha matado o Klingon, que ele aparece ali. Aí ele descobre e vai lá, né? É porque eu interpretei ele até então como um irmão, né? E na verdade ele é um salafrário, né? Um cara malandro. Então não tá errado, não. A cronologia da cena tá correta, né? Esse ponto, né? E aí ele sai daí e ele vai rapidinho lá pro conselho para falar para todo mundo que o Klingon lá foi morto, a casa do Klingon lá foi morto pelo Quark, né? Pelo Ferengi, justamente para aproveitar disso, para tirar vantagem desse ponto. Então a cronologia tá certa, né? Depois, quando eu fui assistindo o episódio, eu falei, não, tá certo. Impressão minha que tava errado. Muito tá bom. Correto. Dá pena do Quark nessa cena. Eu acho que ele chega a se urinar nas calças, né? Que ele fica apavorado. O cara levanta ele, né? Metade do dobro do tamanho dele. Isso aqui, olha só, é aquelas matte paint, né? Que eles fazem, pintam um quadro para filmar, para representar Cronos, né? Eu acredito que seja a primeira vez que aparece na série. Eu perdi aqui o nome do artista que faz, até o fim da live eu recupero para a gente dar o crédito. O John escolheu, não sei exatamente por qual motivo, né? Mas eu acho que seria interessante ver o olhar dele como cineasta para ele nos falar um pouco, talvez, sobre a utilização dessa técnica, né? Mas realmente isso aí é muito bonito, né? E funcionava muito bem, né? Fazer um quadro para colocar aqui em casa. Na minha parede. É lindo. Eles poderiam, né? Lá a lojinha da Star Trek podia, né? Investir, vender esses quadros aí, né? Se eles têm assim para conseguir fazer uma reprodução ainda, né? O original, seria muito bacana. E a inspiração do Oriente está bem presente também, né? A inspiração do presente. Oriente ali, né?
A gente vê os prédios pontiagudos, pontudos para cima e tal. Tem uma inspiração bem forte, assim, né, da cultura oriental, seja ela tanto indo-asiática e tal, né? Então realmente tem esse detalhe. Parece de fato uma coisa não é não humana, né? Mas porque é humanoide. A gente vê que são casos para pessoas que vão ter 2 braços, 2 pernas e tal. Isso. Né? Mas de fato parece mesmo um lugar de um outro mundo, né? Parece mesmo um outro mundo. É muito bonito, sem dúvida. E tem pouco verde, né? Acho que eu mesmo acho que estou vendo 1 ou 2 árvores ali, se é que são árvores, né? Tá meio escuro, mas praticamente não tem verde. É um ambiente bem urbano mesmo e meio escuro, assim, né? E aqui, Kleber, temos esse personagem que é uma espécie de, acho que secretário lá da Grilka, né? O cara que apoia ela ali. O que temos? E aqui é a cena do casamento. É a cena do casamento. Do casamento. Essas cenas, essas casas Klingons sempre tem alguém mais velho que parece que fica ali meio que secretariando, né? Quase que uma função de mordomo segurança ou barra segurança, né? Alguma coisa assim. Esse casamento, o Quark está sempre se metendo numas sem entender nada, né? A cena anterior que ele é agarrado ali pelo colarinho levantado, ele não tem a menor ideia que ele está participando de um jogo. Odo, né? Aí também ele não tem a menor ideia, né? Ele repete as palavras sem saber que ele está casando e leva um beijo na boca ali no susto. É muito legal essa cena, né? Quando o cara começa a mandar repetir as palavras, você já desconfia, né, do que vem. Né? O Quark não, ele simplesmente repete e aí depois já se vê casado, né? Metem uma roupa cerimonial nele. E aí uma coisa que, vamos pegar uma nerdice aqui dessa cena, que é o seguinte, né? O pessoal gosta às vezes de levantar procurar, como é que o Silvio fala? Procurar pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo. Olha, essa cena aqui tem um furo, né? Porque assim, ó, porque eles estão falando, os Klingons estão falando na língua deles, o Quark está falando na língua dele. O que está permitindo a comunicação é o tradutor universal que todo mundo utiliza, né? Por que ele não entende as palavras cerimoniais, né? Que ele utiliza, que ele está falando em Klingon, né? Klingonês, sei lá como é que se chama. Só se for num Klingon antigo que não se traduz, sei lá, uma língua cerimonial, né? Não sei. Mas o meu ponto é esse, assim, de dizer, poxa, se tu for ficar pegando todas as coisas, daí tu não te diverte, né, cara? Vai ficar, né? Sim, não, e aí, e o tradutor universal não funcionou? Suspensão de descrença, né? Aí tem que rolar uma suspensão de descrença. Sempre que ele fala caplar, né, não se traduz, né? Exatamente. Muito bom. Bem lembrado. Silvio, aí, o casório do Quark. Pois é uma cena bem engraçada. Eu não tinha parado para pensar que não faz sentido, não faz sentido ele não entender o dialeto dos caras, mas é isso mesmo. Ele tá tão amedrontado ali também, né? Porque a Klingon falou que ia matar ele se ele não participasse, que eu acho que ele tá preocupado com isso, né? Ele tá pensando, pô, deixa eu segurar logo a mão dela aqui, porque senão ela vai me matar. Mesmo com aquelas orelhonas, ele não tava ouvindo mais nada. Apavorado. Muito você bom, fica, você morre, né? Mas eu acho que também, aí logo em seguida, ele já começa a ver umas oportunidades aí, né? Porque, imagina, ele vai ser o chefe da casa, né? Pelo menos no nome. Um chefe nominal, né? Propriedades, né? E tudo mais, que é uma família, né? é uma família importante, né? Dentro lá da sociedade. Chegamos, então, aqui no nosso Chief O'Brien, que vai procurar. E aí é uma das cenas que a gente já estava começando antes a falar, né? Dessa questão dos amigos do O'Brien. Eu acho essa cena assim maravilhosa pela postura do Sisko, né? O Sisko, ele realmente compreende a questão do O'Brien, né? Eu vejo, ele não é um homem inflexível, né? Ele diz pro cara, não, senta aí, vamos conversar e já, olha, o que tu quiser fazer, eu te apoio, né? Tu pode fazer para ajudar a tua mulher aí. Então, e ele também tem muito respeito pela Keiko, né? Que é a professora da estação, dá aula pro filho dele, né? Então também tem até esse aspecto aí interessante, né, Silvio? Muito interessante. Eu acho sensacional como ele nem pensa no assunto, né?
É. Ele só ele fala, não é ela quer, né? Assim, ela precisa, né? É um deck que ele vai liberar para ela, né? Deck Isso. tal. Então, tá feito, tá feito. Eu quero que ela se sinta bem aqui, que você, né? Então, você mostra uma relação assim bem interna, bem de muita ternura entre todos eles ali, né? Tá se formando uma família, né? A família DS9, né? Isso. Que Muito bem. vão ter episódios tão legais explorando essa família. Alguns meio exagerados, né? O episódio que a gente viu quando a gente fez a live de Natal, aquele episódio de beisebol, é sensacional aquele episódio, cara. É muito legal aquilo ali, é Cara, incrível. eu não gostava daquele episódio, foi um episódio que eu aprendi a amar, assim. Hoje em dia eu gosto muito, eu acho muito legal. É É que eu não muito gosto, legal. eu vou fazer uma confissão, eu não gosto muito de vulcanos, cara, eu não gosto dos vulcanos. Pode ser. Não, mas aquele Vulcano é chato, hein? Aquele ali Chato, né? É não é à toa que chato, o Cisco, não é à toa que ele não gosta dele, que o Cisco não gosta dele, porque o cara é chato. Realmente, o cara é é chato. insuportável. É, É isso. Mas é muito legal ver a família se juntar é legal. para dar moral pro Cisco. Não, vamos lá, vamos fazer. A gente não sabe jogar, mas a gente vai embora, É né? bonito. É bonito. E esse é um desses momentos, né? Aí um dos críticos vai falar isso também, né? De que isso é uma das coisas que define. Não, né? É o Jamal que fala. Que esses momentos assim, de drama meio que familiar, é o que define Deep Space Nine. Deep Space Nine é meio novelesco também, é meio Sem brega, dúvida, sem dúvida. sabe? Tem um lado meio brega mesmo Tem. na série. Melodramático. Melodramático. Né? Tem isso, mas isso é legal, isso é bem explorado, é bem feito. E aí, Kleber, essa cena, o que E, tu tem para me dizer? e lembrando também que o O'Brien é o único casado, né, do pessoal que está ali e que É, tem necessidades ou problemas diferentes dos outros, né? E aí o Cisco tem esse olhar também para ele. Acho que o Cisco está pensando também numa coisa do contexto, né? Você percebe que o Cisco está com mais tempo, o O'Brien está com mais tempo esses dias, porque a estação está meio parada, né? Esse é o contexto geral também do episódio, né? O bar do Quark está vazio, por isso ele inventa aquela história toda, né? A estação está vazia, então todo mundo vai embora, só sobram 2 alunos na escola e a Keiko é obrigada a fechar, então tem esse contexto todo, né? A estação mais esvaziada, né? Por conta da ameaça do domínio. isso, bom lembrar disso. Menos naves indo e voltando lá pelo buraco de minhoca, né? E a estação vai ficando mais parada. Então, talvez o O'Brien tenha mais tempo aí também para ajudar a organizar esse arboredo, né? Essa coisa toda. Essa cena também antecede, né? Logo no início dela, vocês se lembram, o Cisco está conversando com a Jadzia e com a Akira. Kira, né? E isso me fez pensar no seguinte, né? Os produtores e a direção da série, né, fica arranjando momentos para inserir esses personagens, né? Se tirasse a Kira e a Jadzia, não faria falta nenhuma, né, para essa cena aí, né? Mas elas participam ali, né? Tem uma fala assim meio colocada ali de qualquer jeito, né? Parece que tem um lance contratual de que determinados atores precisam aparecer, né? E às vezes tem uma questão também de contagem de tempo, né? Talvez por isso o Bashir tenha ficado atrás do Odo ali. Claro, ele aparece lá nas primeiras cenas, porque é médico, tem um cara morto, ele vai lá para constatar, ver se dá para fazer alguma coisa, mas ele fica atrás do Odo, né? Ouvindo a história e tudo mais. Então você tem esses personagens que parece que são colocados aí para cumprir tempo de tela, né? Eu acho que essa cena é muito legal também, né? O Silvio, e eu estou quase chamando o Silvio de Cisco, já 2 vezes aqui, mas o Silvio destacou bem essa coisa da relação familiar, né? E ele leva isso para o Cisco, né? E o Cisco tem essa sensibilidade de perceber, né, a situação do O'Brien, a situação da Keiko, o respeito, como lembrou aí o Eduardo pela Keiko, né, mas também o fato dele já ter sido casado, né, de ter tido, Isso, sem de dúvida. ter uma família, né, e Isso. a família ter tido uma
uma esposa também, e ele sabe, talvez, dos problemas ali de casal, das necessidades, do fato da Keiko estar acompanhando o Brian ali, né? A esposa dele morreu enquanto a acompanhava também numa missão, né? Então tem essas coisas todas, né, que estão presentes nessa cena. Questão de como deve ser um líder, né? Ele tem empatia, né? E ele entende muito bem, né? Não, eu acho que ele entenderia mesmo que ele não tivesse família e tal, mas certamente é um ponto, né, que pesa ele também ser um homem de família, né? Ele não tem mais a esposa que faleceu, mas ele é um pai, né? Então ele sabe muito bem o que o Brian está passando.